Fala galera, hoje é dia de Fim dos Mundos. Fim dos Mundos é o oitavo arco das histórias de Sandman, escrito por Neil Gaiman em 1993, vai da edição número 51 até a número 56. Uma tempestade acontece e acaba reunindo várias criaturas numa estalagem e ali vão contando histórias enquanto esperam o tempo passar. Mas talvez o motivo do mau tempo seja algo de proporções muito maiores. Eu já fiz vídeo apresentando Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa dos 7 primeiros arcos. Então é recomendado que você assista esses vídeos antes de continuar esse daqui. O link para todos eles vai estar aqui na descrição. E antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo e agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Brent Tucker dirigindo o carro de Charlene Mooney a caminho de Chicago. Brent e Charlene são colegas de trabalho, eles nem são amigos de verdade, mas para economizar dinheiro da viagem estão dividindo a carona. Brent dirige durante a madrugada quando de repente começa a nevar, mas no momento que Brent percebe que eles estão no verão e isso não seria possível, um animal selvagem surge forçando Brent a desviar, o que acaba fazendo o carro capotar até se chocar contra uma árvore. O acidente foi grave e Charlene fica inconsciente. Brent tenta buscar ajuda quando começa a ouvir vozes lhe indicando o caminho até um tipo de cabana, um estaleiro chamado de O Fim dos Mundos. Ali ele encontra várias criaturas estranhas, inclusive um centauro que se oferece para ajudar Charlene. Brent acha aquilo tudo muito estranho, enquanto uma grande tempestade começa fora da estalagem. Por causa do acidente e daquela situação bizarra na estalagem, Brent acaba desmaiando. Umas 15 horas depois ele desperta, descansado dessa vez, e aceitando que tudo aquilo possa ser um sonho ou algo fora da realidade. Então vai ao encontro das outras pessoas no salão principal da estalagem e vê que Charlene está bem e recuperada. Todos estão reunidos numa roda, fascinados ao contar diversas histórias, e ali um homem chamado Sr. Garrett vai começar a contar outra nesse exato momento. O senhor narra um conto de 2 cidades, onde um homem chamado Robert vivia ali e tinha uma rotina monótona, mas era feliz na sua cidade, em conhecer cada canto dela. O problema começou a acontecer quando Robert tomou o metrô numa certa manhã e encontrou o sonho. Robert viu aquele homem de roupas negras e olhar reluzente, então sabia que tinha algo de errado. Assim que saiu do metrô, passou a vagar pela cidade e a andar por caminhos que nunca tinha visto antes, sendo que ele conhecia perfeitamente sua cidade. Muito tempo se passa e ele encontra um velho que indica que Robert ainda está dentro da sua própria cidade, mas cidades são coisas vivas. Cada cidade tem sua própria personalidade e às vezes elas mudam. Pode ser que as cidades tenham almas e elas até mesmo tenham sonhos. Então aquele não é o sonho de Robert, e sim o sonho da sua cidade. Muitos anos depois, o Sr. Garrett, o homem que está contando essa história, conta que encontrou Robert fora da cidade, onde ali lhe contou o que passou e como ele não teme uma cidade que está dormindo, mas sim o dia em que ela possa acordar e se levantar, mostrando que até mesmo o sonho de ser uma cidade grandiosa pode levar a mudanças drásticas. O Sr. Garrett termina seu conto e enquanto esperam a grande tempestade passar, um velho conhecido nosso, o elfo Clarucan, pede para contar sua história também. Clarucan já apareceu em arcos anteriores, ele inclusive é irmão de Nuala e foi ele quem a entregou para Morpheus durante a Estação das Brumas. Clarucan conta uma história que aconteceu em Aurélia, um lugar de fontes gloriosas e mausoléus magníficos. Na cidade das fadas, a rainha Titânia lhe fez um pedido que fosse até Aurélia sozinho o mais rápido possível. Clarucan é o ser que mais arruma problemas,
Então ele seria enviado para evitar que haja paz entre a cidade e o povo da planície, já que se esses dois povos se unissem, a planície das fadas poderia acabar sendo devastada. Clarucan tinha prometido visitar sua irmã Nuala no Reino do Sonhar, mas vai ter que deixar isso mais pra frente, já que sua rainha lhe deu uma missão. Quando Clarucan chega na cidade de Aurélia, percebe que não é mais magnífica como antes e é recebido pelo seu atual comandante, um homem que seria ao mesmo tempo governante e líder religioso, algo que não era permitido. Aurélia foi devastada por essa pessoa e Clarucan acaba jogando isso na cara dele. Por esse motivo, ele vai preso e seria morto ao amanhecer. Mas naquela noite, Clarucan cai no sono e entra no Reino do Sonhar, onde acaba encontrando sua irmã Nuala, a fiel serva de Morpheus. Ela vê seu irmão naquele estado, preso, e implora para que o sonho o liberte. Morpheus não se importa com Clarucan, mas Nuala o serve muito bem e para não vê-la desnecessariamente abalada, liberta seu irmão. Com isso, Clarucan consegue fugir da prisão e enganar aquele governante, acabando com a sua tirania, evitando que seu reinado se espalhe para as planícies das fadas. Ele conseguiu realizar sua missão e durante a fuga acabou se deparando com uma grande tempestade e foi parar ali naquela estalagem, no fim dos mundos. Mas quando Clarucan é questionado se tudo que contou era realmente verdade, ele se irrita e diz que já os entreteu o suficiente e agora é a vez de outra pessoa contar uma história. Um garoto tinha recém surgido ali na estalagem, seu nome era Jim e ele diz que na verdade vem do ano 1914. Então começa a contar sua história. Seu pai era um capitão do mar que ele nunca conheceu, mas Jim era apaixonado pela navegação. Por isso, quando fez 13 anos, fugiu de casa para se juntar a um navio. E durante uma de suas viagens, conheceu um homem chamado Rob Gadlin, que a gente conhece muito bem desde Casa de Bonecas. Rob é o homem que se tornou amigo de Morpheus depois dele ter lhe dado o dom de não morrer. Rob viajou com eles. Ele era um homem muito gentil e inteligente e ensinou muitas coisas a Jim. Um dia, o navio passou por uma tempestade, mas quando ela terminou e veio a calmaria, coisas estranhas aconteceram. Cardumes de peixes apareceram até mesmo pulando dentro do barco. Golfinhos também surgiram e até mesmo peixes voadores. Mas o maior momento foi quando as águas começaram a se mover e uma gigantesca serpente do mar surgiu. Uma criatura que Jim só tinha ouvido em histórias, algo que ele não acreditava que fosse real, mas estava ali na frente dos seus olhos. Todos viram a serpente marinha, mas ninguém comentava sobre aquilo. Isso deixou Jim surpreso, ele não entendia por que ninguém comentava sobre o que tinha acabado de ver. Ele queria chegar logo em terra firme e contar isso a todos. Mas depois de desembarcar e andar pela cidade, Jim volta e encontra Rob, a quem lhe diz que não contou a ninguém. Ninguém acreditaria sobre serpentes marinhas gigantes. E muitas vezes você não conta seus sonhos porque tem medo ou receio que as pessoas não acreditem em você. Então Rob revela que percebeu que Jim na verdade não era um garoto, e sim uma garota. Ela teve que se disfarçar já que não aceitavam mulheres em navios. Seu real nome era Margaret, ou Peggy, como a mãe a chamava. E Rob foi o único que percebeu isso. Mas é claro que ele não contaria a ninguém. Ele não seria capaz de acabar com o sonho de uma garota. Afinal, ele já é velho bastante, já viveu muito, até mesmo para aprender que deve ficar calado a respeito de uma enorme serpente no meio do oceano. Jim, ou Peggy, termina sua história e então Brent vai descansar um pouco. Quando ele se levanta, tenta voltar ao salão principal da estalagem, mas percebe que aquele lugar vem se alterando, corredores mudam, quartos surgem do nada e ele acaba até mesmo se perdendo por ali. E no meio do caminho encontra um homem oriental, um senhor que não chegou ali por causa da tempestade, mas por causa de uma busca. Ele vem buscando a América, mas não a que Brent conhece,
e sim outra, uma perfeita, onde existiu Press Rickard. O homem começa a contar a história de Press, um garoto que teve esse nome como diminutivo de presidente. Um garoto muito inteligente e querido por todos. Um exemplo de pessoa apaixonado pela América e pelo tempo. Por isso aprendeu a consertar relógios antigos também. Inclusive, esse personagem foi criado pela DC em 1973 e o Neil Gaiman o resgata para essa história. Press cresceu e entrou para a política. E acabou sendo encontrado por um homem estranho com um grande sorriso em seu rosto, conhecido apenas como Sr. Smiley. O homem queria que Press trabalhasse para ele na política, mas Press era muito honrado e não queria ser manipulado por ninguém. Ele queria fazer unicamente o bem para as pessoas, e foi isso que ele se dedicou a fazer. Press se tornou o mais jovem presidente dos Estados Unidos e resolveu diversos problemas e conflitos, deixando seu país numa época de prosperidade. Foi reeleito e continuou fazendo o bem. Mas um dia, sua namorada foi morta por uma maluca que queria chamar a atenção do famoso pugilista Ted Grant, conhecido também como o Pantera. Então, a partir daí, Press se isolou. Fugiu da vida pública, onde provavelmente acabou morrendo. Ao entrar no Reino da Morte, Press foi muito bem recebido por ela, já que ele era um ótimo homem, uma inspiração para todos. Mas ali, Press acaba reencontrando o Sr. Smiley, dizendo que apesar de tudo, ele lhe serviu bem. Press não entende, ele nunca quis servir a esse homem, mas agora o Sr. Smiley vai usar a imagem do Press como bem entender. E a gente entende que aquele Sr. Smiley, na verdade, é a máquina pública, o governo e a política que vai usar a sua figura para manipular a população como bem entender. Mas nesse momento, o sonho surge ali. Press não pode ser usado dessa maneira. Por isso, Morpheus o leva ao mundo do sonhar, onde ele se tornará um símbolo, um sonho para que outras pessoas se inspirem. E é por isso que aquele homem oriental estava ali no fim dos mundos, buscando por esse sonho, pela América perfeita. Brent volta ao salão principal, onde agora é a vez de Petrifax contar uma história. Ele está ali com Kyrielle, Eucrásia e seu mestre Clapote. Todos vêm de Litargo, a atual necrópole, a cidade dos mortos. Petrifax então conta de quando ainda era um jovem aprendiz de Clapote e aprendia sobre os 5 métodos de serviço fúnebre. No caso, o enterro, a cremação, a mumificação, o sepultamento nas águas e por último o enterro aéreo. Mas esse último é algo incomum e como lição, Clapote ordena que Petrifax participe de um enterro aéreo. Hermas é o líder do ritual que Petrifax vai participar, e então começa a cortar o cadáver, tirar seus órgãos e dar aos pássaros. E depois disso, o corpo é triturado e servido como alimento às aves. Mas tudo é feito de forma respeitosa, e uma das partes mais importantes do ritual é o fato de contar histórias enquanto o corpo vai sendo distribuído pelas aves. Mig é o primeiro aprendiz que conta uma narrativa sobre Billy Scott, um ressurreicionista há muitos anos atrás que escavava os mortos para estudar anatomia e por isso foi condenado à forca. Mas para evitar que fosse morto, ele se tornou algo que ninguém queria ser. Um enforcador. Então até o seu último dia vivo, ele foi forte o suficiente para aguentar esse tipo de trabalho em vez de morrer muito tempo antes. Scroyle é o segundo aprendiz que conta uma história sobre sua chegada a Litargo, onde conheceu um andarilho que tinha seus pertences enrolados numa bolsa. Aquele era destruição. Ele conta a Hermas que Litargo não é a primeira necrópole. Existiu uma antes, uma que não se importava com os mortos e sim com seus pertences. Então um dia, 6 irmãos chegaram dizendo que sua irmã estava morta e seu corpo não estava ali, nem tinha oferendas para ela. Os irmãos eram os perpétuos e a irmã morta era a desespero anterior.
Por esse motivo, Destino revoga a autorização daquela cidade de ser uma verdadeira necrópole, e o Destino destrói a cidade. Assim, passando o título de necrópole a Litargo, que honrava os mortos. Assim, a terceira história naquele ritual é contada pelo mestre Hermas. Ele lembra de sua antiga mestra, Veltis, que contava várias histórias, mas num certo dia contou a ele como sua mão apodreceu ao duvidar da existência e da veracidade de entidades superiores. E antes de morrer, seu único desejo era encontrar aquela entidade novamente. Então, em sua busca, voltou com sua mão normal novamente e assim morreu em paz. Desse jeito, com essas três histórias, Petrifax entende que o ritual funerário não são para os mortos, são para os vivos, para os que ficam. Os mortos pouco se importam, eles estão mortos. Esse ritual é feito para despedida, para lembrança, para compartilhar histórias. Por isso, normalmente as pessoas contam histórias sobre a vida da pessoa durante os velórios, mantendo-as nos sonhos e honrando quem se vai. Depois de todo esse tempo e todas as histórias contadas nesse período, a tempestade continua. Nesse momento, a dona da estalagem se aproxima da roda de histórias e explica que aquela é uma tempestade de realidade. A estalagem não é um sonho, mas não é real também. Ali é o fim dos mundos. Todos ali na estalagem estão seguros da tempestade lá fora e entretidos com as histórias, mas Brent percebe algo estranho. A estalagem mudou e centenas de pessoas estão naquele lugar agora. No fim dos mundos, às vezes, a única opção que nos resta é aguardar. E durante a espera, um conto pode ser dito ou ouvido como uma boa forma de passar o tempo. Mas aquela tempestade não era algo normal. Aquela quantidade de pessoas ali não era algo normal. Aquelas pessoas não estavam vivas nem mortas, estavam apenas no fim dos mundos. O centauro ali explica que essa tempestade de realidade não é algo comum, mas já aconteceu antes, quando um evento de grande consequência acontece, algo que reverbera através do espaço e tempo. O que nos faz pensar que um desses ocorridos anteriores foi a morte da Desespero há muitos anos antes. E agora, outro fato grandioso teria acontecido. A tempestade parece piorar e então Brent e todos ali no fim dos mundos se aproximam da janela para ver algo muito estranho acontecendo. A partir daqui, vemos surgir nos céus, na paisagem, a figura de vários seres, de várias criaturas e dos perpétuos. Na frente anda o Destino, guiando os demais logo atrás, carregando um caixão. Aquilo era um cortejo fúnebre. Lucian, Desejo, Desespero, Nuala, Loki, Abel, Mervyn, Caim, Titânia, Matthew, Bast, Hemel, o verde do violinista, Martin Desossos, várias criaturas acompanhando o caixão. A gente ainda não sabe quem está dentro dele, mas dá para ter uma ideia. A visão daquela passagem aos olhos das pessoas no estaleiro é algo grandioso demais. Principalmente ao ver o final daquilo, onde lentamente vem andando o delírio e por último, a morte. Ela, que sempre tá feliz, que sempre é pra cima, dessa vez está com um olhar totalmente triste e devastado. Brent a observa, ele não sabe quem é, mas não a teme e a vê como uma amiga, como alguém a ser amada. Mas a morte, por mais sabedoria que tenha, por mais costume que possua em levar pessoas a seu reino, dessa vez até ela tá triste com esse fim. E com isso, a lua sangra. A morte não tá disposta a levar mais ninguém e observa o estaleiro, nos dando a entender que aquele seja um tipo de limbo, onde as pessoas esperam pela morte, mas dessa vez ela não vai levar mais ninguém. Depois que ela se vai, a tempestade passa e tudo termina de uma vez. Cada um ali pode seguir seu destino, mas alguns querem mudar suas vidas, como é o caso de Petrifax, que quer conhecer o mundo, ou o caso de Catherine, que odeia sua vida sem graça e não quer voltar.
então decide ficar ali no estaleiro. A dona do estaleiro é a representação de Shiva, a deusa indiana da destruição que destrói para criar algo novo, renovando as coisas. Aceitando Catherine ali com ela, possibilitando uma renovação não só a ela, mas a todos que passaram ali pelo fim dos mundos e tiveram uma nova chance para viver de uma forma diferente dessa vez. Desse jeito, a gente descobre que tudo que vimos era Brent contando sua história a uma bartender, já que depois de sair do fim dos mundos, nunca mais se ouviu falar de Catherine, como se ela nunca tivesse existido. Mas ele lembra dela e de tudo o que aconteceu ali, principalmente daquele cortejo fúnebre e do olhar de tristeza em todos que acompanhavam o caixão, e principalmente da tristeza no olhar da morte. E é desse jeito que termina a história. Depois dos acontecimentos em Vidas Breves, a gente tem um tipo de interlúdio aqui. Na verdade, serve mais como um prelúdio para o final. Fim dos Mundos traz um dos temas mais importantes em Sandman, as histórias. O fato de contar histórias e passar seus contos e sonhos para outras pessoas. E esse recurso aqui é mais forte ainda porque apresenta histórias dentro de histórias, que por sua vez também são histórias. Por um lado, ter esse arco nesse momento de tensão pode ser chato por quebrar a narrativa da série, mas por outro lado é bom porque vai nos preparando para o que vai ser o final de tudo. A arte aqui é uma das melhores em todos os arcos principais. E o mais interessante é ver a mudança de arte, os estilos diferentes para cada história que a pessoa conta, mudando bastante para diferenciar um conto de outro e até mesmo diferenciar a própria realidade. O fato das pessoas se reunirem para contar histórias é algo milenar. É uma prática feita desde sempre e na maioria das vezes isso ocorre quando algo termina. Quando estamos no fim dos mundos. Quando alguém morre, quando o nosso passado morre, quando a gente muda ou até mesmo quando a gente envelhece. As pessoas estão sempre contando histórias sobre coisas que passaram e isso molda a nossa vida. Tudo que a gente lembra e passa para alguém através do contar de histórias acaba voltando à vida, se tornando sonhos e de certa maneira sobrevivendo ao fim dos mundos. Mas como eu sempre digo, tem várias outras referências, várias outras interpretações dos textos, ações e diálogos. Então isso gera muita discussão e diferentes interpretações de tudo por cada um que lê essa HQ. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação e qual desses contos você mais gostou. E como sempre, mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela quer te passar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.